Pois é, minha gente, eu estou aqui com a advogada Sheila Sodré, né, que, como eu frisei no início do programa, advogada tributarista das mais respeitadas aqui em João Pessoa. A gente vai que nós estamos aí perto do imposto de renda, tem tantas dúvidas, né, para serem tiradas. A gente vai conversar com ela sobre o assunto e primeiro dando as boas-vindas a elas. Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui. Abelardo, para mim é uma honra estar aqui, né? Acho que minha primeira vez que eu estive aqui na Marcha foi para fazer o meu programa Café com Direito, um convite muito querido de Alex Pai, eu sempre chamo Alex Pai, que me colocou aqui, aquela história, vai que você fala muito, você consegue ter um programa. Foi um desafio, né? Eu me lembro bem desse programa, durou um bocado de tempo. Pois é, muito tempo, entrevistei grandes ministros, tive oportunidades muito bacanas de conhecer muitos colegas na área jurídica e a gente aprende. O lugar onde você está aí é um lugar privilegiado. Porque quando a gente entrevista uma outra pessoa que é especialista em uma área, a gente acaba aprendendo muito. Mas não há dúvida, o quanto que eu aprendo aqui. Exato, para mim foi uma experiência enriquecedora. Sheila, e o direito tributário? O direito já é um tema sempre muito austero, né? Porque trata das leis, trata da Constituição do Estado, tudo tem direito no meio, né? Direito envolvido, direito constitucional, todo mundo tem direito, né? Nem todo mundo tem deveres, mas todo mundo tem direito. Até tem, mas tem cumpre. Mas vamos lá. Mas o fato é o seguinte, Sheila, eu queria saber o que te motivou a você encaminhar, direcionar o teu trabalho para o direito tributário? Olha, primeiro porque eu tenho um curso de contabilidade e eu sou uma apaixonada pelo direito tributário, porque eu identifico no direito tributário uma das formas de nós, como cidadão, exercermos a cidadania e poder fazer algumas exigências ao poder público. Claro. Porque não se iluda, somos nós que financiamos o serviço público por meio dos nossos tributos. Só que a maioria das pessoas não tem a oportunidade de ter conhecimento do quanto isso afeta diretamente o dinheiro que entrou no seu bolso. Porque se nós falarmos, por exemplo, como servidores públicos, os servidores públicos, quando a gente vai falar de imposto de renda, contribuição previdenciária, Abelardo, eles não têm muita opção, porque é na fonte. Quando você recebe a sua... recebe descontado. Já vem descontado. Então, o que acontece? Mentalmente, ele só pensa e trabalha com aquilo que está entrando líquido na conta dele. Exatamente. E não presta atenção se aquele tributo realmente é devido, se é correto. Então, você não tem noção como isso interfere. E como os nossos servidores públicos são grandes contribuintes da sociedade. Isso é a grande maioria dos brasileiros, nós temos um número muito grande de servidores públicos. Não sabem nem direito o que estão pagando. Não, ele não conta com isso. E aí ele delega para o contador algumas vezes, outras ele mesmo tenta fazer sua declaração. O importante para ele é não cair na malha, o importante para ele é, às vezes, não ter que pagar mais. Quando, às vezes, e a maioria das vezes, quando eu pego uma pessoa física para fazer o seu planejamento tributário pessoal, olha, você não tem noção de coisas que você observa que ele poderia estar economizando, não pagando imposto de renda indevidamente em várias situações. Eu posso estar aqui enumerando vários. E as pessoas realmente não se preocupam em relação a isso. E não acompanham o processamento da sua declaração do imposto de renda junto à própria Receita. E ficam, assim, surpresos quando eles recebem uma notificação da Receita Federal. E olha que essa notificação todo mundo tem medo, viu? Porque é assim, você não faz ideia. Quando espera tá ali, a Receita ali cobrando. É claro, você não sabe nem de que ela está te cobrando. Você não sabe explicar. Se você for explicar, você não sabe. Outra coisa, você não acha, Sheila, que direito tributário, pelo menos a parte mais básica, e a próprio direito constitucional deviam fazer parte dos cursos, de um modo geral, não? Indiscutível. Eu acredito que é questão básica. Mas o que acontece? As pessoas criaram um ranço, e eu vou usar umas palavras bem comuns, gente, aqui, em relação ao direito tributário. Por ser números, por ser exatos, aí eu vou passar dos empresários ao cidadão comum. Ele cria uma certa aversão a isso, porque ele botou um rótulo de que direito tributário é muito complexo, é muita conta, nós temos muita legislação. E aí ele delega, ou ele vai ignorando, vai deixando de lado. Então, ele não dá a devida atenção que realmente merece o direito tributário. E ele delega para terceiras pessoas, né? Um contador, que muitas vezes o contador encaminha documento, ele não sabe do que se trata, ele não conversa com o contador, ele não
faz planejamento, ele vai pagando aquilo. Porque, Abelardo, o nosso povo, e aí eu vou falar um pouco do que eu conheço, que é o nosso povo paraibano, é um povo extremamente empreendedor. Há muito tempo que eu cuido de empresários. Eles são os guerreiros, fala em uma empresa, abre outra, aí vai ter sucesso na sua quinta empresa e tem ali um horror de dívidas de anteriores, de sucessos, de empresas que não tiveram sucesso, mas estão persistindo. Né? E aí, muitas vezes, a ignorância, e aí eu estou falando de ignorância no termo de conhecimento, sobre o que é importante ali no seu negócio, né, de planejar para poder terceirizar de forma segura o seu negócio, eles simplesmente assim, levam altos prejuízos nas suas empresas. E muitas vezes tem que fechar deixando alto número de débitos em relação a essas empresas, o que muitas vezes complica o seu próprio nome, o nome de terceiros, o nome de sócios, e ele fica arrastando aquela complicação pelo resto da vida. E o empresário, ele precisa estar realmente, Abelardo, fazendo o que ele faz de melhor no negócio dele, ou seja, vendendo, ou seja, desenvolvendo um produto. Isso é o tempo dele. O tempo dele tem que ser para ganhar dinheiro aí. E a parte do tributo, do que realmente tem que pagar, ele tem que ter planejado antes para isso fazer parte do custo do negócio dele com muita clareza. E até quando se planeja, de uma forma com um dano bem menor, com um custo bem menor, porque ele vai enquadrar a empresa no lugar certo. Então, realmente, o conhecimento da área tributária, ela é negligenciada. Né? Então, tem que se aprofundar, até porque o nosso judiciário e o nosso legislador também, meu Deus, faz cada coisa, né? A gente tem que entrar em conflito no judiciário para poder conquistar. Outras vezes, o próprio órgão, o ente, né, que seria o Estado ou o município, até leva bem muita porrada no judiciário. Sabe que está errado, eu vou lhe dizer como é o caso, por exemplo, do ITBI. O ITBI, tem muita gente que está pagando ITBI na compra de imóvel, quando vai registrar um imóvel que já comprou essa seção várias vezes. É imposto de transmissão. É o imposto de transmissão intervivos. Então, é quando você compra um imóvel, mas o fato gerador, você só tem que pagar o ITBI quando realmente você tiver a propriedade. E isso se faz com o registro do imóvel. Então, eu compro um imóvel. E eu comprei aqui, pensando em investir, que é algo interessantíssimo aqui dentro do nosso estado. Eu comprei para investir, mas eu já comprei de João, que comprou diretamente na construtora. Aí eu pego esse imóvel e aí eu vendo. Vamos pensar assim, uns 8 anos depois. E ninguém fez o registro, ninguém fez a escritura desse imóvel. Ainda está no proprietário originário, que foi a construtora. Aí, quando eu vou fazer o registro, demais. Quando eu vou fazer o registro, o cartório, claro, como tem uma lei, vai exigir que a gente prove o pagamento do ITBI das cadeias anteriores. E aí você tem que entrar realmente com o quê? Com mandado de segurança, para poder provar. Mas, eu vou ser muito sincero, o que acontece no dia a dia pode ter acontecido com você. Você simplesmente, para não perder um negócio, sabendo que você precisa seguir, você paga. Você paga 2 vezes. Você vai pagar o ITBI, que não deveria, e ainda vai pagar com a base de cálculo errada, porque a base de cálculo do ITBI é o negócio. O Estado, o município, tem que levar em consideração, nesse momento, a boa-fé da negociação. Só caso ela acredite que existe má-fé, existe um conluio ali, ela pode levantar um processo administrativo e lhe exigir mais provas daquele negócio. Se não, o valor do ITBI, a base de cálculo para você pagar aqueles 3% aqui do município de João Pessoa, tem que ser realmente o valor da negociação. E nós temos jurisprudência, o direito, o judiciário da Paraíba é muito tranquilo em relação a isso, mas o nosso povo, Abelardo, por não ter esse conhecimento, paga e vai deixando. Saiba que você pode recuperar, você tem 5 anos para ir atrás desse TBI que você pagou a mais na prefeitura. Esse é só um dos casos para poder ilustrar o que as pessoas realmente deixam de lado, o direito tributário, e isso está diretamente ligado à sua capacidade de tirar o dinheiro. Você deve ter pago 5, 6, 7, 8 mil indevidamente. Aí você contribuiu com o município de João Pessoa, no caso do TBI, quando de João Pessoa, indevidamente. Foi uma generosidade da sua parte. Nosso cidadão agradece, mas você pode ir buscar esses valores aí que foram pagos a maior. Ô Sheila, meu pai costumava, inclusive, dizer que quem paga mal paga 2 vezes. Não? Isso é uma verdade. Né? E outra coisa,
queria que você dissesse pra gente, porque o cara, não, porque o leão, porque o imposto de renda me levou isso, mas na realidade, eu acho que muita gente no país não sabe exatamente o que é o imposto de renda. Por que incide o imposto de renda? Você pode resumir isso e explicar aqui para a gente? Olha, de forma bem facinha assim. Olha, o imposto de renda, a gente só tem obrigação de pagar se a gente ofere renda real, se a gente tem capacidade contributiva no real, no frigir dos ovos. Né? E aí eu vou usar um vocabulário bem popular. Se eu recebo 40 mil por ano, mas eu tenho escola, que eu tenho um limite de dedução. Eu tenho despesas com médicos, que são despesas de dedução. Se eu pago, ou eu sustento, por exemplo, um sobrinho, que é arrimo de família que eu sustento, eu também, de fato, vai estar saindo da minha despesa. Se eu ainda sustento a sogra, porque às vezes a sogra mora na casa e você tem despesa com ela. Isso pode incluir na declaração de renda? Indiscutivelmente, se você tem um bom planejamento e você se organiza para fazer e oferecer, por exemplo, uma pensão alimentícia para ela. Sim. Então, o que a Receita quer é que você pare, planeje a sua declaração para você pagar o imposto de renda exclusivamente em cima da sua capacidade realmente contributiva. Porque uma pessoa, se a gente comparar uma pessoa que recebe o mesmo salário, os 40 mil por ano ou 100 mil por ano, e uma dessas pessoas já não tem despesa com nada, é só ela na vida, ela tem capacidade de pagar os 27,5 em cima desse imposto, né? Depende da forma como ele vai fazer. Já outra pessoa, uma família que recebe 100, aí tem a esposa, tem os filhos, que os filhos estão fazendo, por exemplo, um curso de medicina fora do estado, tem uma despesa alta. Esse curso de medicina que os pais pagam para um filho que já é de maior, passou dos 24 anos, meu Deus, tem formas de você legalizar isso que você paga. E eu não estou falando que é inventar a roda, mas é realmente colocar em documento, colocar exatamente como exige a lei, a prova da real capacidade que você tem de pagar ou não aquele tributo. A mensalidade do curso de medicina, ela pode ser abatida no imposto de renda? Claro que vai poder, mas depende da forma, quando eu disse a você que depende de um planejamento. Sim. Porque o que acontece? Para você deduzir do seu filho despesas, ou nossa, por despesa com a educação, nós somos limitados a um valor que, por sinal, não tem mexido na tabela, né? Que não chega nem a 3 mil redondo, 3 mil e alguma coisa que você pode abater exclusivamente. Se você paga o ano todo medicina, que é a média de custo de medicina é 10 mil, 8 mil, né, de medicina, você não vai poder abater aqueles 120 mil que você pagou no ano ou 100 mil que você pagou no ano para o seu filho, se ele for ainda seu dependente, morar com você, por exemplo, e ainda está aí com seus 21, 22, 23. Mas o que acontece realmente com a turma de medicina? Tem que estudar muito, passa mais tempo estudando, né, para a medicina. Então, às vezes, ele ingressa num curso de medicina privado um pouco mais tarde. E, muitas vezes, com 24 anos, ele ainda está cursando. Então, obrigatoriamente, ele deixa de ser dependente. Então, os pais, e dependendo da situação, ele pode, né, por exemplo, nós temos cidade do interior, 24 anos. 24 anos. Se estiver cursando a faculdade, se você estiver nessa situação, você pode colocar como seu dependente. Sei. Mas tem várias outras situações que, no planejamento, ele pode permanecer, mas ainda por meio de outra natureza. Por isso, a importância de realmente entender a sua declaração e entender isso de forma prática mesmo, com qual é as minhas despesas. Por exemplo, eu já peguei quantas pessoas que hoje têm um padrão financeiro bom, servidor público, eu posso dizer no cargo de um juiz, no cargo de um promotor, mas o pai ou a mãe ainda é uma pessoa que só tem uma aposentadoria. Ganhando o mínimo. Então, está isenta de imposto de renda, mas é quem paga. O plano de saúde são os pais, quem paga um empregado, o outro irmão. Então, tudo isso é forma que você pode utilizar também para abater do seu imposto de renda. Por isso que é importante, porque realmente, eu não estou dizendo que você vai mentir, dizer que está pagando o que você não faz, porque tudo isso tem que ter prova. E quando você trabalha com planejamento tributário, que você entende o seu imposto, o que você ganha, o que você tem que pagar,
Ah, meu Deus, a vida muda completamente. Porque do mesmo jeito que o Estado, o município, e que a gente tem que ver esses órgãos de boa-fé, ele também tem que nos ver. Mas, para isso, não basta ser honesto. Tem que provar que é honesto. É igual a esposa de César. Então, você tem todos os documentos. E você não faz ideia da quantidade de pessoas que realmente, por falta de um planejamento, de um olhar mais apurado, de ter uma consulta, de olhar, de olhar sua declaração ponto a ponto para identificar a melhor forma de você declarar o leão, né, para que você tenha vantagem, porque tem leis que te possibilitam isso. Mas isso requer realmente uma atenção. Ô, Sheila, e esses casos, a gente vê aí milhões de reais que estão lá nos bancos sem que as pessoas procurem esse dinheiro. Como é que isso acontece? Quer dizer, a pessoa esquece que aquele dinheiro está no banco? Como é que isso acontece? Por quê? Para você ver, isso aconteceu muito em vários tipos de aplicações, em rendimentos, mudança de moedas, que esses valores ficaram deixados lá nas suas contas e as pessoas acabam esquecendo. Sabe uma coisa, por exemplo, também? Quem tem direito à restituição do imposto de renda, que não vai buscar. Às vezes o número da conta está errado e o contador nem informa, a pessoa também não dá conta que não recebeu e vai deixando. E aí o que acontece? A Receita vai deixar toda a restituição, às vezes um número errado, alguma outra coisa, ela volta. E o banco que faz esse controle é o Banco do Brasil. Então, se uma restituição sua não veio, teve um erro, em qualquer agência do Banco do Brasil, você vai buscar. Só que eu já peguei clientes que já esqueceram, deixaram de buscar há mais de 4, 5 anos. Então, você também tem um prazo prescricional, tem outros meios que você tem que entrar com processo administrativo para rever esses valores. Então, é de extrema importância a gente levar a sério. Porque hoje, gente, a Receita Federal leva tão a sério que a inteligência artificial que a Receita Federal tem, ela faz da gente um Big Brother. Ela está nos vigiando todo o tempo. Então, assim, você não se iluda, porque quando você for fazer sua declaração, a Receita Federal do Brasil já tem mais informação sobre você do que você mesmo. Ela já tem a despesa, se você comprou ou está financiando algum carro, ela tem se você está financiando ou não algum apartamento que você comprou da construtora, porque as construtoras e os cartórios têm obrigação legal de informar esses dados para a Receita. E quando ela informa teu CPF. Então, é tudo vinculado ao teu CPF. Então, não se iluda, sabe? A Receita, ela está acompanhando. Ela tem esses dados. E ela vai usar, principalmente, quando eles cruzarem a informação que você oferece na sua declaração e a que ela já tem dentro do sistema. Identificou alguma inconsistência, é o que a gente chama, caiu na malha. E essa inconsistência, gente, ela é automática. Tem como você saber se a sua declaração está ou não em malha com 24 horas. É de uma rapidez incrível. Então, por favor, toda vez que o seu contador fizer a sua declaração, você, no outro dia, cobre dele para ele checar ou verificar. Ou então eu lhe ensino como é que você checa isso rapidinho também, até pelos canais da Receita Federal. Me diz uma coisa, Sheila. Hoje a gente, como você disse, é comum, né, como as pessoas não têm muito controle dos seus próprios impostos, do que gasta com imposto, né, são muitas vezes surpreendidas com, de repente vem uma intimação, um boleto, uma notificação que a pessoa está com um valor, está com um determinado valor, que precisa pagar aquilo, um valor às vezes alto, e que já está no cartório. A pessoa que recebe uma notificação dessa, ela tem que imediatamente pagar, mesmo sem saber o que ela está pagando, ou ela tem como ponderar, justificar ou tentar uma negociação desse valor? Qual é a primeira providência que ela deve tomar? Abelardo, eu vou fazer aqui uma analogia como uma menininha do interior. Eu vou dizer mais ou menos como funciona a Receita Federal. Sabe que os pais da gente, quando a gente era pequeno, que alguém já avisou para ele que, olha, deu confusão lá em casa. As crianças fizeram uma baderna. Aí a mãe simplesmente chega em casa e diga, olha, eu já sei o que aconteceu. Se você, quem fez, o culpado, que vier até mim e declarar, não tem castigo. Só vai corrigir o que fez, mas eu não vou bater ou vou reduzir o castigo.
Ótimo, aí a gente chega e ia logo, todo mundo confessava, porque sabia que era uma prática. Essa é uma prática que eu uso, sempre usei em casa, que às vezes quando eu chegava em casa, as pirralhas já estavam com a mãozinha para bater e estava resolvido. A receita age desse jeito. Então, a surpresa que você, contribuinte, vai ter na sua casa é porque você ou o seu contador não acompanhou. Porque a Receita Federal, ainda, por mais que você não goste que ela cobre imposto, mas ela vai te avisar para você que tem alguma coisa errada. Ela vai te notificar, ela te manda uma cartinha. Sem nada, sem lhe gerar nenhum custo, sem lhe gerar nada. Ela vai mandar uma cartinha que você vai dizer, olha, eu preciso, tem alguma coisa errada aqui na sua declaração e você pode retificar ou apresentar os documentos. Mas você que está nos assistindo aqui, que tem a honra, Abelardo, que está investindo em conhecimento, está ouvindo essa entrevista, existe uma forma muito mais prática, que a Receita vai colocar você em malha. E se você fez a sua declaração, você cobre do seu contador, e aí, verifique, deu tudo certo com a minha declaração, eu caí em malha. O contador não pode lhe dar desculpa, dizer, eu não sei, não saiu ainda. Não. Com 24 horas, a Receita já vai dizer se você está ou não na malha. E você estando em malha, ela vai lhe avisar o que é que está errado. E você tem a oportunidade de corrigir. Eita, meu Deus, minha mãe só vai chegar no final do dia, eu derramei o leite na sala, corro, limpo tudo. Quando minha mãe chegar, tinha um problema, mãe, mas eu já resolvi. Tudo isso a Receita lhe permite. Diferentemente do Estado, diferentemente do município, nenhum desses aí lhe manda uma cartinha e fala, tem uma coisa errada aqui, estou lhe dando um prazo para você corrigir. Não fazem, mas a Receita faz. E eu só espero que os outros órgãos façam a mesma coisa. Então, se você viu que está errado, faltou um recibo, ou você entregou um recibo e o seu médico que lhe deu um recibo ainda não declarou, também você pode cair na malha. Então, tem forma, sim, de você ir corrigir antes mesmo de você ainda ser autuado, vai receber de ofício uma cobrança. Tudo isso, antes de você receber essa carta de cobrança, Abelardo, a Receita lhe deu várias oportunidades de você corrigir. É o que eu mais recebo no meu escritório, é exatamente isso. São pessoas que receberam já a cobrança. É sinal de que quem recebeu as outras não passou para ele a importância que era para ele ir lá corrigir. E eu confesso que muitos nem têm conhecimento, não recebem, às vezes porque o endereço trocou, ou porque vai diretamente para a sua caixa de mensagem dentro do sistema da Receita e você não tem acesso. Então, assim, você realmente tem como. E até quando você chega com auto de infração, você tendo provas, documentos de que você agiu corretamente, tem como você pedir uma revisão de ofício e não pagar, viu? Ô Sheila, tem vezes, eu já ouvi essa palavra algumas vezes assim, mas não adianta negócio com a Receita não tem alma. Outro diz assim para mim, Abelardo, não adianta você discutir, a Receita é infalível. Aí a minha pergunta, a Receita é infalível ou ela, como toda empresa, instituição dirigida por homens e por pessoas, ou ela também é falível? Muito falível. Só porque aquela história, né? Se eu faço uma declaração onde eu estou declarando e estou pagando mais imposto, se não houve nenhuma contradição e ela está recebendo mais, ela não vai te notificar. Ela fica na dela. Agora, se é o inverso e teve qualquer contradição e que isso vai gerar mais imposto, ela vai te notificar. O importante é você acompanhar. Isso funciona. E ela erra muito. Você não tem... Eu posso te dar uma lista de coisas que a Receita erra. Alguns, ela erra e você corrige automaticamente dando provas daquele fato. E outras, é mesmo você dando provas daquele fato, a Receita não aceita. Por exemplo, eu posso dar vários. Isenção de imposto de renda por doença grave. A Receita tem um rol taxativo do tipo de doença. Não é a Receita que lhe isenta o direito de pagar ou não imposto sobre proventos de aposentadoria. Não é a Receita. A Receita só te devolve. Porque o ente, seja uma PBPrev, um INSS, esses órgãos, ou a próprio banco, quando você faz o resgate de alguma previdência privada, VGBL ou PGBL, se você tem essas doenças graves, não era para serem tributados. E a Receita não vai levar isso em consideração, né? Você tem todo um procedimento para, junto à Receita, apenas requerer
a restituição desses valores. Porque não vai ser a PBPrev, não é o INSS que vai te pagar. É a própria Receita, por meio de todo um processo, né, para poder provar esse fato. E ela é exigente, só que ela erra, e muito. Tanto a Receita, como também o contribuinte na hora de fazer o requerimento. Às vezes, Abelardo, por ignorância, o nosso cliente, o contribuinte, ele consegue a isenção de um desse, e a data é só a partir da data que ele fez o processo, quando na realidade ele poderia ter ido buscar restituição dos últimos 5 anos, porque tem que ser da data do diagnóstico, e as pessoas não têm esse conhecimento, e é uma trabalheira para você provar. E para você ter uma ideia, um dos únicos casos no meu escritório que a gente tem que entrar com habeas data, que é papi. Imagina, eu só entro para isso mesmo. Tem um bocado de colega aí que já tem anos de profissão e nunca teve que entrar com habeas data. Mas é um dos casos que a gente tem que entrar para que o Estado, ou o município, ou a própria INSS altere documentos do contribuinte antes mesmo de ser pego via a malha da Receita. Ô, Sheila, outra coisa que em tempos de internet, de rede social, né, a gente sabe que tem muitos golpes, tem muitas pessoas que querem ludibriar outras, né? Verdadeiros criminosos, né? Querem ludibriar, sobretudo pessoas idosas, que não têm muito controle, mandam aquelas mensagens, às vezes a pessoa responde porque não, acha que aquilo é uma mensagem do banco, da própria Caixa. Qual era o conselho que você daria para as pessoas se protegerem desse tipo de atitude? Abelardo, muito bom você mencionar isso, porque é comum demais. Gente, a internet é algo fantástico. Eu sou uma apaixonada pela internet. Eu falo que eu sou apaixonada pelo instrumento. O que as pessoas fazem com ela é outra questão, ou é bom ou mal. Mas o instrumento internet, a facilidade, é fantástico, né? Então, o que acontece? Se for para fazer uma coisa ruim, a inteligência também é utilizada. Então, quem dá golpes, quem tem o grupo organizado que está acostumado, já montaram vários golpes. E já está na praça o golpe, por exemplo, do aplicativo da Receita Federal, para que você baixe a sua declaração para você ganhar tempo. Então, são links, são pop-ups que aparecem na tela, que aparecem no Instagram quando você está navegando, que dizem, ó, clique aqui e baixe para a sua declaração ser feita e entregue o mais rápido possível. E aí, ao fazer isso, ao baixar esse tipo de aplicativo, eles vão pegar todos os seus dados. Gente, e hoje em dia, com esses dados, Senhora, eles fazem miséria. É empréstimo consignado, é compra de cartão. Então, assim, eles invadem realmente o teu celular para poder ter todas essas informações. Então, o conselho é, a Receita Federal não manda e-mail para ninguém. A Receita Federal, ele manda notificação diretamente no sistema da Receita, que é o ECAC. Então, se você recebeu isso, ignore, apague, não clique em nada. E você, filho, tia, alguém que cuida e que quer fazer a declaração do imposto de renda dos seus pais, dos seus avós, tenha cuidado. Não, assim, invista tempo para fazer direitinho, para entrar, acessar realmente a página da Receita, para baixar da Receita Federal o programa, leve a sério, porque vai acontecer. Esse é o primeiro golpe que nós estamos agora começando a fazer. A partir de maio, que é quando vai sair a primeira restituição, aí o que acontece? Eles mandam um link, ó, clique aqui para a sua restituição já está no banco, mas teve um probleminha, a gente precisa que você confirme algum documento. Pronto, é o suficiente. É só o que estavam querendo. Exato. Então, é a atenção. E, gente, olha, às vezes é aquela história bem comum que o barato sai caro. Muitas vezes não quer ter um profissional para fazer aquilo. Besteira. Papai repaga tão pouco imposto, já vem tudo retido na fonte. Eu mesmo vou fazer. Sim, pode estar todo retido na fonte, mas pagando o que ele não deveria pagar. Tendo bens na declaração que já era para estar atualizado e que nunca foi atualizado, um imóvel que tinha todas as condições de serem atualizados, porque houve reforma, você fez, muitas vezes você o dividiu, tem tanta coisa que você faz em uma sala, em uma área comercial, ou na sua própria casa, e que pode, sim, agregar valor ao bem para quando você vender aquele imóvel, Abelardo, você não ter que pagar 15% de ganho de capital, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital que você tem quando você vende um imóvel, né, superior a 400 mil, você é obrigado a pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E se você não atualizou os seus imóveis de forma correta, como diz a legislação, colocando ali custo do que você pagou para
para o próprio cartório, para o registro, que você pagou, às vezes, de comissão para a pessoa achar aquele negócio, tudo isso. Você tem que planejar, organizar e atualizar os seus bens. Porque o valor do bem, o valor dos bens que você tem que colocar na sua declaração, não importa se você não tem ainda o registro, não fez ainda a escritura. É importante que naquele ano saia do seu patrimônio o valor de X para pagar as parcelas daquele imóvel. Mas eu já tenho um contrato. E no campo vai ter um espaço para você dizer se está registrado ainda ou não. Mas vale o ano calendário em que você, ou o ano exercício em que você realmente desembolsou. Porque foi naquele ano que você tinha lastro financeiro para poder pagar um apartamento à vista ou pagar ele parcelado ou da entrada. Então, não espere você já ter o registro do imóvel para constá-lo na sua declaração do imposto de renda. Ô, Sheila, o funcionário público ou privado, ele tem o seu rendimento e ele tem o desconto do imposto de renda na fonte. Não tem como a pessoa... Fugir. Não tem como fugir, né? Não tem como ludibriar a receita. Já alguns empresários que têm muito dinheiro, né? E que às vezes tem um bom advogado ou um bom contador, ele consegue, de certa maneira, para usar uma expressão, fraudar, vamos dizer assim, a sua declaração. E você acha que a legislação brasileira, nesse aspecto, né, ela pode ser melhorada, ou é assim mesmo, quer dizer, a tributação retida na fonte, isso é justo para o funcionário? É justo, é isso? É a minha pergunta. Olha bem, vamos lá, que eu vou por parte, vou fazer um check aqui, vou cortar em partes. A primeira parte é justo pagar imposto de renda? É justo. Porque isso é um pacto que nós temos, porque se eu tenho uma calçada, se eu tenho um SUS, se eu tenho a escola pública, porque eu estudei em colégio público, na minha cidade só tinha colégio público, isso aí é a origem de vários outros servidores, de vários outros grandes empresários que pagaram a tributação. Tá, o que os políticos vão fazer com esse imposto recolhido, aí é outra esfera que eu nem vou entrar aqui. Agora, nós pagarmos... Está correto, é lei, é tudo muito organizado. O que não é, muitas vezes, é que a interpretação da legislação, ela deixa muitas dúvidas e muitas brechas. E quando você tem um empresário, ele não precisa ser milionário, e nem uma pessoa física, mas quando ele tem um olhar e se preocupa, é mais organizado, e ele busca profissionais, e ele faz um planejamento, antes do fato gerador acontecer, ele ganha do concorrente, porque ele vai escolher o tipo de tributação, o regime de tributação que ele vai ter para a empresa dele, ele vai poder distribuir lucros e vai botar um prolabore baixo, porque ele é obrigado, se ele vai retirar lucro da empresa, ele tem que ter um prolabore, ele bota um prolabore baixo, mas o resto ele tenta distribuir o máximo de lucro. Ele pode aumentar, como ele pode reduzir o capital social da empresa, e tudo isso há incentivos fiscais. Ele pode incorporar imóveis dele dentro da empresa e fazer uma holding e pagar menos imposto em relação a isso. Então, tem várias formas do contribuinte ele fazer um planejamento tributário por meio do conhecimento e pagar muito menos. Eu tenho 2 empresários aqui, um tem uma boa assessoria tributária que planeja o fato, que aí não é fraude, porque ele está fazendo tudo antes do fato acontecer e ele está utilizando a legislação. Né? Então, e de forma segura. Né? Então, ele vai pagar menos tributo. Aquele que não tem esse conhecimento, muitas vezes achando que estou comprando com nota, comprando sem nota, que eu tenho que ter um caixa 2 ali, hoje em dia... Hoje que a nota fiscal é eletrônica, hoje em dia que se você for vender o imóvel, você não aceita que o cara lhe pague em dinheiro, porque quando você for pagar em dinheiro, já que eu não quero que a Receita saiba, eu tenho que pagar em espécie. Quando você vai pagar em espécie, o cidadão comum já não aceita 200 mil, 300 mil em dinheiro, porque ele não está andando mais, porque ninguém aceita mais. Então, você tem que realmente se organizar e se planejar, porque esse patrimônio vai ter que entrar no teu universo. Porque quando você dá um jeitinho para fraudar, e aí você bota o nome do tio, de um avô, de um pai, da mãe, e se ele falece, isso vai para inventário. Aí você começa uma discussão homérica com os irmãos, porque o irmão, está no nome do papai, é nosso. Quando, na realidade, foi você que pagou, que é tudo isso. Então, todo esse jeitinho que a gente, ao longo da vida, andou fazendo para realmente escapar do imposto,
vai ficar cada vez mais impossível você fazer isso. Então, nós temos ainda um tempo para você organizar esse patrimônio que não está no seu nome, porque vai ter uma hora que isso não vai poder mais acontecer. Mas tudo isso depende do planejamento, Abelardo, mas que o servidor público, meu amigo, Sheila, é mais difícil ele fraudar, fica olha, muito mais difícil. e nós estamos chegando ao final, mas eu também tenho uma pergunta que, quando souberam que você vinha aqui, tem muitos microempresários, pequenos empresários, que chegam para mim e dizem assim, Abelardo, não dá para empreender nesse país, é muito imposto. O que a gente, os nossos cálculos são feitos igual para a Volkswagen tem, é a mesma coisa que a gente, ele deveria ter uma legislação mais específica, porque eu já tive 10 empregados, hoje eu tenho 5, eu tenho 2, está difícil você assinar uma carteira. Essas queixas, elas procedem? Procedem sim. Por quê? A vida é dinâmica. E a vida de um empresário é mais dinâmica ainda, gente. Eu sou uma apaixonada. Pensa num povo guerreiro, esse povo empresário. É o povo que é responsável por várias famílias. É quem sustenta, é quem, olha, fez muito a classe social aumentar no Brasil. Foi por conta dos grandes empresários, investindo. Olha, existem várias formas de incentivo fiscais para as grandes empresas, e a maioria delas tem. Mas também existem incentivos fiscais específicos para o microempreendedor individual, para aquela pessoa que está começando e já tem que começar correto. Que nós temos salão de beleza, temos prestadores de serviço, um número assim, imenso de pessoas que pode ser microempreendedor individual, que já começa pagando um valor fixo, muito em conta, de 70 até 76, para poder ter um faturamento considerável como microempreendedor. E você tem a turma do Simples, que é o MEI, exato, e que é muito interessante, mas que mesmo sendo simples, pequenininho, ele tem que fazer uma declaração, ele tem que colocar quanto de lucro ele tirou da empresa dele, do CNPJ dele, para a pessoa física. Ele tem que se ver como empresário. Ele precisa ter um CNPJ, ele tem que ter uma empresa, uma conta bancária com CNPJ, para quando as pessoas pagarem o Pix dele, ser o Pix da pessoa jurídica. Ele tem que, desde cedo, se educar e saber separar a pessoa física da pessoa jurídica. O que entra no meu universo, no meu CPF, não pode ser o mesmo que está no meu CNPJ. Essa distinção vai fazer toda a diferença. E começando no meio, ele entendendo essa distinção e valorizando ele como um microempresário, como alguém que vai crescer, porque ele vai fazer tudo corretozinho, ele realmente cresce. Ele realmente vai ter uma declaração do imposto de renda, que mesmo não sendo obrigado, mas ele fazendo, ele vai ter prova de renda junto a um banco para financiar, para ter incentivos. Nós temos vários fundos bancários que é específico para essa linha de crédito menor para o microempreendedor individual, para empresas do Simples. E tudo isso depende de quê? Dele já se ver como empresário e ele fazer questão de ter alguém que o oriente para que ele faça a sua declaração, a declaração da empresa, para que ele abra uma conta bancária digital hoje com o seu CNPJ, que o dinheiro passe para o CNPJ, que ele respeite os limites. E tudo isso é insistir. É onde eu acredito de coração, Abelardo, que o nosso estado da Paraíba deveria dar uma atenção especial. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu dou uma cutucada e dou um puxão assim, de orelha no nosso secretário, né, no Marialvo, para ele ter um olhar especial para as empresas do microempreendedor individual. Ele precisa realmente ter uma parte de tolerância, como é a Receita Federal. É de notificar, de informar antes de excluí-lo do MEI. E aí causar um dano maior, que eles nem têm conhecimento disso, porque muitos deles realmente não têm a capacidade e têm a ignorância do conhecimento sobre a importância que é o tributo para nós paraibanos, como é importante o pouquinho que eles pagam, mas como é importante. Então, assim, eu aproveito para fazer um apelo para ter um olhar diferenciado, o estado da Paraíba, para os nossos microempreendedores, porque vão ser os futuros grandes empreendedores. É isso. Então, é cuidar ao pouco, ter a paciência e seguir o exemplo da Receita Federal, que é mandar cartinha, é notificar, eu uso cartinha porque fica bem bonitinho, mas é notificar essas empresas, mandá-las para que, olha, teve coisa errada, você ultrapassou aqui o limite, olha, você está comprando a mais que a sua capacidade. Corrija isso antes de uma exclusão. É olhar. E aí, realmente, Marial, o doutor Marial, é ter um olhar mesmo mais paternalista, como a Receita já tem com o nosso contribuinte, até para ter, cada vez mais, não acabar com a galinha dos ovos de ouro,
que são os nossos CNPJs, que são as empresas que empreendem aqui na Paraíba e que faz com que a arrecadação do estado da Paraíba esteja na classe A, que é a classe que poucos estados do Nordeste conseguem ficar. Claro que nós temos uma boa gestão, e eu parabenizo o estado em relação a isso, mas realmente precisa um carinho especial pelo nosso contribuinte. Sheila, eu por mim ficava aqui conversando com você, porque tem muitas perguntas que a gente poderia fazer ainda, muitos assuntos a debater e a esclarecer, mas infelizmente eu já fui avisado porque nós já estamos assim passando do nosso tempo. Mas eu quero lhe agradecer muito a sua presença, dizer a você que vou abusar de você em uma outra oportunidade, que quando estiver mais próximo aí do final do prazo do imposto de renda, a gente voltar ao assunto, para a gente tirar outras dúvidas dos nossos telespectadores, e deixo aqui o meu agradecimento sincero a você pela sua presença aqui. Eu só tenho que agradecer, porque se tem uma das coisas que a gente enriquece é quando a gente distribui aquilo que não é material, aquilo que é imaterial, que é o conhecimento. Então, para mim, é uma grande oportunidade. Eu só tenho que lhe agradecer por ter me deixado fazer isso. Tá porque bom eu demais. sei que é uma grande contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua participação, muito esclarecedora, né? Você que está em casa nos acompanhando percebeu, né, quantas dúvidas foram levantadas aqui, quantos esclarecimentos foram dados para que todos nós, né, possamos caminhar, vamos dizer, na linha dentro dessa questão dos impostos que temos obrigação de recolher.